Quando eu digo que o time é ruim, e eu cheguei a dizer que ninguém joga um futebol pior que o Inter neste momento no futebol brasileiro, eu estou falando das valências de um time de futebol, né? Eu falo como um todo. É que eu não posso dizer que o time do Inter é ruim e considerá-lo em peças pior que o Sport Recife, porque isso não é. O Inter tem melhores jogadores que o Sport, que o Vitória, que o Fortaleza, que o Juventude, que o Santos, que o. Vamos lá, cita aí outros. O Inter é melhor que muitos em peças, tu citar o nome dos jogadores. Mas o time é ruim. O time é ruim. Porque é um time que não se diferencia em organização, que não se diferencia na parte física, na parte técnica, uns golfinhos que aparecem e somem depois, e animicamente, bunda mole. Eu acho que isso é o mais importante que tudo neste momento. O ruim que briga, ele pode ir em algum lugar. Agora, o medíocre, que não briga como o Inter, ele não vai a lugar algum e briga como um contra o rebaixamento, como nós estamos fazendo. Mas eu quero falar aqui justamente sobre a qualidade do grupo de jogadores do Inter, porque é muito importante falar sobre isso agora, porque tem muita gente falando, manda todo mundo embora. Primeiro que, cuidado com esse manda todo mundo embora, porque a mudança de fotografia para 2026 é com essa direção. Mas o fato é que tem algumas coisas importantes para a gente discutir sobre a qualidade do grupo de jogadores do Internacional. E a primeira definição que eu faço é a seguinte: não pode o Carboneiro ser a referência técnica do time. Nós estamos vivendo um momento em que a torcida identifica no Carboneiro o jogador diferenciado do Internacional. Já está errado. Desculpem se eu soar aqui antiprofissional, ou antipopular, mas o Carboneiro não pode ser referência técnica de um clube grande. O Carboneiro é um bom jogador, com as suas limitações, inclusive, de ser um jogador de pouco envolvimento tático na partida, só joga com a bola no pé, bastante habilidoso e tal. Mas está errado. Está errado. O meu, aí sim, jogador diferenciado, eu não posso contar com ele, que é o Alan Patrick. Ele vai me deixar na mão. Na hora que eu precisar, ele vai me deixar na mão. Ele sempre deixou na mão. Sempre deixou na mão. Ele vai aparecer, ser super decisivo num jogo de meio de campeonato, tal. Na hora que eu precisar dele, ele vai me deixar na mão. Ele sempre foi assim. O Alan Patrick deixa na mão, né? O Bernabei, que em determinados momentos nesta temporada teve a veneração da torcida do Internacional e talvez ainda tenha de muitos, o Bernabei é um meio lateral que faz a metade das coisas que precisa fazer, sabe? Eu ouvi ontem na entrevista coletiva pós-jogo o Bruno Henrique falando em renovação de contrato. Então nós temos sim muitas coisas a discutir e eu faço questão de dizer isso, que eu fui o cara que discuti sempre essa história de bando de perna de pau, porque não é bem assim. Mas nós temos que discutir isso. Especialmente buscar referências. E as referências elas têm que partir não só de questões técnicas, mas de questões anímicas também. A formação de grupo do Internacional deste ano não se preocupou com isso, com lideranças, porque o Inter não sabe fazer isso. O capa do Inter não sabe nem descobrir jogador que é bom, quanto mais ser perspicaz para saber identificar perfis de jogadores que servem ao Internacional. Nós não temos lideranças anímicas. O Alan Patrick é o capitão do Inter. O Alan Patrick é um bom menino. É um bom menino. O Alan Patrick não pode ser capitão e líder de lugar nenhum. Então tem tanta coisa errada nesse sentido na formação de grupo de jogadores do Internacional que as reflexões elas precisam ser feitas. As reflexões precisam ser feitas. O Guinha Azul, o Guinha Azul não era craque. Não era craque. O Guinha Azul era um bom jogador, inclusive com algumas dificuldades, os técnicos odiavam isso. Ele tinha algumas dificuldades de obedecer taticamente que era para ser feito. Agora, o que o Guinha Azul representava para o time do Internacional é de outro planeta. O Magrão. Esse era mais jogador que o Guinha Azul com a bola nos pés, mas era um maluco. O espírito do Magrão. Bom, nós tivemos durante muitos anos o D'Alessandro de capitão do Internacional, porque o D'Alessandro significava. Então nós precisamos pensar em várias coisas para formar grupo para a próxima temporada.
Eu não estou botando o carro na frente dos bois, falando disso agora, em meio a um campeonato brasileiro, porque é agora que tem que se falar disso. A minha expectativa com esse time ruim do Inter aí é não cair. Ponto final. Vai ser isso. Faltam 6 pontinhos. Não sei se faz. Tomara que faça. Em 10 jogos, 6 pontos em 10 jogos, sendo o pior time do Brasil como é no momento. Mas vamos começar a nos preocupar com isso. Não vamos começar a achar que para o ano internacional o Carboneiro é reserva, se a gente fizer tudo certo. Né? Bom reserva, mas um reserva. Vamos discutir o Borré, que a cada gol que faz perde 10. O que nós vamos fazer com o Borré no final da temporada? Vamos rescindir, que nem nós fizemos com o Valência, que nem nós fizemos com o Alário? Sei, tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. A recomposição do grupo de jogadores do Internacional, de agora por diante, já tem que começar a fazer isso. Ela precisa passar por critérios muito específicos e minuciosos para não se repetirem os mesmos erros. O Internacional de 2025, ele não deu certo por vários motivos, e o principal deles é por ser bunda mole. Bunda mole é um termo que eu uso, que é um termo forte, né? Não acho que seja um termo ofensivo, chamar alguém de bunda mole. Ô meu, tu é um bunda mole. Eu falo animicamente. Se formou um grupo do Internacional que não tem espírito, não tem brio, não tem resiliência, não tem poder de indignação e que tu nunca vai esperar o algo mais. Nós tivemos vários jogos decisivos nessa temporada em que o Inter não passou, não só por ser inferior que o adversário, mas porque não lutou. O Internacional contra o Fluminense, em determinado momento, estava empatado em 1-1 o jogo no Maracanã, no segundo tempo, na Copa do Brasil. O Renato botou mais 2 marcadores e deu a bola para o Inter. O Internacional conseguiu, precisando de um gol só, ser bunda mole. Porra, se foi bunda mole ali, naquela situação, quando é que vai fazer alguma coisa diferente? Eu estou transpassando aqui, nessa minha análise de grupo de jogadores do Internacional, por vários pontos. Estou falando em qualidade técnica, estou falando em espírito de liderança, estou falando de várias situações. Só para a gente conseguir ter, num plano de análise, o tamanho de todas as coisas que estão erradas. No momento que o árbitro apitou a final do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio, o Inter morreu em 2025. O Inter não quis mais. Talvez acima do não conseguiu mais, teve o não quis mais. Isso é imperdoável.